Mateus, capítulo 5, verso 4. Diz o seguinte: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Senhor Deus, Pai bendito, nós te bendizemos, ó Pai, nessa noite e te pedimos, ó Pai, que o Senhor ministre mais uma vez aos nossos corações. Que a tua bênção, Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha iluminar, Senhor, as mentes, ó Deus. Nós repreendemos toda ação maligna, Senhor, que venha impedir, Senhor, a compreensão do texto sagrado, Senhor. Que haja ministração, Senhor, edificação nesta noite, Senhor, aqueles que nos ouvem, Pai. Venha tocar, Senhor, profundamente, Senhor, e falar profundamente, Senhor, a cada um dos corações, assim como o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós te bendizemos, ó Pai, nessa noite, e nós te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre aqueles que são, felizes são os que choram. Felizes são os que choram. E esse texto, esse versículo, me chama a atenção. E me chamou também a atenção uma frase em que uma certa pessoa falou, que se chama Bruce. Ele falou o seguinte: que não pode haver consolo onde não há dor. Então, como é que alguém pode ser consolado se não houve tristeza, se não houve dor, né? Então, é bem verdade essas palavras, pois quando alguém está triste, o que ela mais deseja, o que nós mais desejamos é sermos consolados, né? Sermos consolados pelo Senhor, sermos consolados por alguém. E me faz entender muito bem isso, que quando alguém precisa de um consolo, então é o que nós mais desejamos, é sermos consolados. E eu tenho certeza, em algum momento da sua vida, você chorou, né? Nós choramos muitas vezes por enfermidades, nós choramos muitas vezes por luto, nós choramos muitas vezes por decepções, por algum orgulho ferido, nós choramos por frustrações, às vezes, e nós precisamos entender também que nós não gostamos de chorar, né? Porque o choro, ele representa o sofrimento, ele representa angústia, representa decepção, dor ou frustração. Às vezes também nós choramos pelas pessoas que sofrem, né? Às vezes nós vemos pessoas chorando e às vezes comove no nosso coração. E podemos imaginar, né, minha gente, que quantas pessoas nesse momento derramaram as suas lágrimas por 41.901 pessoas, familiares de pessoas falecidas já aqui no Brasil. Quantas pessoas já derramaram lágrimas de sofrimento e de dor devido à morte? Mas é nos momentos de dor e sofrimento que nós vivenciamos, onde aqueles que têm Jesus Cristo em seu coração já podem desfrutar da bênção do consolo dele. Então, meus irmãos, as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança ensinada por Jesus foi: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Nesta segunda bem-aventurança que nós lemos aqui, o mestre ele ensina algo bastante valioso e ao mesmo tempo para nós controverso. Por quê? Pois como alguém pode dizer que felizes são os que choram? Como é que alguém pode chegar até você e dizer: feliz é você que chora? Ou como são felizes e abençoados aqueles que choram? Pois é isso mesmo. O Mestre Jesus Cristo está falando justamente isso. Ele está falando que no reino de Deus, aqueles que sofrem mais, ou aqueles que são pobres, aqueles que são humildes, perseguidos, são abençoados. Então,
eu estou dando ênfase aqui à palavra abençoados, porque nós podemos perceber que a palavra bem-aventurados aqui, tanto no hebraico quanto no grego, podem ser traduzidos por bem-aventurado ou como abençoados. A palavra usada aqui de bem-aventurados significa macários. Não faz parte de ou seja, significa que não faz parte de um desejo, e sim de um estado concreto de felicidade, ou seja, uma qualidade de espiritualidade que já está presente. Não é algo que eles sentiram antes, ou que vão sentir, mas não, é algo que eles já sentem, ou seja, já são abençoados, já são bem-aventurados. Então, dessa forma, meus irmãos, nós podemos afirmar nesta noite que no reino de Deus são felizes os que choram. Mas por que no reino de Deus são felizes os que choram? Nós podemos nos perguntar nessa noite, por quê? E nós olhamos nesse texto, nós podemos afirmar duas verdades. A primeira verdade é que aqueles que são felizes, os que choram, por quê? Primeiro, porque eles já são abençoados. E segundo, porque eles são consolados. Então, porque eles já são abençoados, nós encontramos isso na parte A do verso 4, em que diz: bem-aventurados os que choram. Então, como a bênção de Deus se estende aos que choram. E eles choram por quê? Nós podemos destacar aqui vários motivos de choro. Mas o que se fala aqui especificamente é um choro de lamento. Entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo o seu ser, de tal maneira que não pode ser oculta. Podemos dar um exemplo de quando alguém morre. Podemos ouvir choro de pessoas que não conseguem se segurar devido à dor e o sofrimento que está sentindo e vivenciando pela morte. Ou seja, é nesse sentido que o Mestre Jesus Cristo está falando. É um sofrimento, uma dor, uma tristeza que alguém está sentindo verdadeiramente. É um choro sincero e profundo, uma grande tristeza pelos seus próprios pecados cometidos, ou um choro por pessoas que cometem pecados, que sofrem no mundo todo sem Deus, sem a bênção da salvação. Pois assim como o salmista no Salmo 3, verso 8, diz que a bênção está sobre o seu povo. Nós podemos destacar aqui, vale destacar, que a bênção de Deus se limita ao seu povo. A bênção de Deus está naqueles que fazem parte do seu reino, pois Ele abençoa a todos que o invocam. Assim como o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 10, do 12 ao 13, diz o seguinte, que o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqueles, meus irmãos, que já desfrutam da bênção de Deus, não se deve esquecer, pois o salmista nos lembra disso, no Salmo 103, do verso 2 ao 6, que diz o seguinte: não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados, é Ele que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, e que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Nós podemos ver muito bem as bênçãos do Senhor já concedidas ao povo que faz parte do seu reino. E abençoados, meus irmãos, são aqueles que choram, porque eles choram e lamentam e planteiam pelos seus próprios pecados. E foi isso que o rei Davi fez. Certa vez, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, nós vemos o relato
que Davi, ele chorou e pranteou, deitado, clamando a Deus pela vida do seu filho e clamando a Deus também devido ao seu pecado cometido, devido ao trama que ele fez, o planejamento que ele fez em matar Urias, o seu servo. E no Salmo 51, verso 1, ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E nós podemos ver a felicidade dele no Salmo 32, verso 1, que ele diz que como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Meus irmãos, abençoados são aqueles que choram pelas injustiças e atrocidades cometidas pelos homens. São aqueles que veem pessoas sofrendo de dor pela maldade do coração e atitudes de homens ímpios que estrupam crianças indefesas, que perseguem e matam os cristãos. Como nós não podemos, Senhor, como nós não podemos chorar e lamentar por aquelas pessoas que são perseguidas por causa do nome de Cristo? Como é que nós não podemos chorar e lamentar por aquelas pessoas que estão carecendo, que precisam da glória de Deus, que fazem várias atrocidades? Mas são abençoados essas pessoas que choram, porque elas fazem parte do reino de Deus. E elas choram também pela dor e pela morte de pessoas, porque eles têm a presença consoladora de Deus em suas vidas. Quero dizer nessa noite a você que tem a sua vida, que já tem Cristo em sua vida, você pode desfrutar da bênção consoladora do Espírito Santo de Deus. E essa bênção é concedida de graça, porque o próprio Deus tem cuidado de nós. O próprio Deus tem cuidado de você. Para você, meu irmão, que ainda não conheceu, não reconheceu que é pecador e que ainda não tem Jesus Cristo em sua vida, você pode ter a bênção de Deus, você pode ser abençoado, você pode ser consolado, reconhecendo que quer fazer parte do reino de Deus e que somente Jesus Cristo pode levar você ao reino por meio da cruz de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz para lhe conceder perdão e reconciliação com Deus. E assim você vai fazer parte do reino de Deus, fazendo parte das bênçãos concedidas aos filhos de Deus. Eu não sei há quanto tempo você chorou pelos seus pecados, ou há quanto tempo você chorou pelos pecados da nossa nação. Mas uma coisa é certa: aqueles que lamentam, aqueles que choram, que fazem parte do reino de Deus, já desfrutam da bênção consoladora de Deus. Meus irmãos, nós estamos ministrando nessa noite sobre felizes são aqueles que choram. E felizes são aqueles que choram, porque no reino de Deus são felizes aqueles que choram, porque eles já são consolados. É o segundo ponto que nós estamos ministrando agora, porque eles são consolados. A primeira bênção que a gente viu aqui foi porque eles são abençoados. E a segunda verdade é porque eles são já consolados. E serão consolados quando o Cristo ressurreto virá e enxugará sobre nós toda a nossa lágrima. Mas o que é o consolo, né? O consolo é um ato de tentar aliviar a dor e o sofrimento emocional. É nos momentos de dor que nós queremos o consolo de alguém. Queremos ser ouvidos e ajudados emocionalmente. Mas nós podemos contar com esse consolo, o consolo do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso consolador. O Mestre Jesus Cristo, em João capítulo 14, verso 26, ele nos diz que, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meus
Meus irmãos, nós temos a presença consoladora do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que nos consola em nossas tribulações, em nossos sofrimentos, em nossas dores. E nós temos essa presença renovadora, porque é Ele que nos renova dia após dia, é Ele que nos restaura, é Ele que nos anima, é Ele que nos edifica. E é por meio da ação do Espírito Santo que nós somos consolados. Certa vez, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 1, do 3 ao 4, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo confirmando essa ação soberana, essa ação de Deus sobre os seus filhos, sobre o seu povo, aqueles que fazem parte do seu reino. Ele é o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. E Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Aqueles, meus irmãos, que choram são abençoados porque têm a graça de receber o consolo de Deus. Paulo, ele tinha a convicção de seus pecados e ele chorou por seus pecados. Em Romanos, capítulo 7, verso 24, ele diz o seguinte, reconhecendo o seu pecado, chorando e lamentando por ser pecador. E ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E de fato, ele recebeu o consolo do nosso Senhor Deus. Hernandes Dias Lopes disse certa vez, ele vai dizer que Deus é o Deus de toda consolação. Não há consolação verdadeira, profunda e eterna, a não ser de Deus. Dele emana toda sorte de consolo para a nossa vida. Somente em Deus a nossa alma encontra abrigo e refúgio. Só Ele é a cidade e refúgio do nosso coração. Fora dele prevalece uma tempestade avassaladora que traz inquietação e perturbação da nossa alma. Meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é o Deus de toda consolação. E não há outra consolação que nós podemos encontrar alívio e descanso para a nossa alma a não ser do próprio Deus. Dele emana toda consolação que a nossa alma, que o nosso ser precisa, que nossa vida precisa. Jesus Cristo, é Ele que transborda a consolação em nossos corações. O apóstolo Paulo, ele nos diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 5, que, pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Nós podemos ver isso, que o ministério de Cristo Jesus, Ele que sofreu, Ele que morreu pelos nossos pecados, assim como o sofrimento que foi transbordado sobre Ele, e também por meio de Cristo, nós, uma vez que Ele pagou o nosso preço, Ele pagou a nossa dívida, hoje por meio dEle, essa consolação de sermos consolados pelo amor, pela graça dEle, nós somos transbordantes por meio da ação do Espírito dEle em nossas vidas. Por meio da ação do Santo Espírito de Deus. Meus irmãos, se nós estamos lamentando, nós temos o consolo de Deus. O consolo de Deus, ele é certo para todos aqueles que estão prostrados diante da sua face, reconhecendo que é pecador, reconhecendo os pecados das nações, reconhecendo e chorando e lamentando o pecado das nações, reconhecendo que não é digno de merecer esse consolo, mas assim mesmo esse Consolador, o Espírito Santo, ele age nos nossos corações. Nós temos essa certeza, e você possa ficar
firmemente convicto na sua fé, no seu entendimento que aquele que é rico em consolação, ele nos consola. Ele nos consola por meio da sua graça maravilhosa. Podemos, meus irmãos, ter a fé nas palavras ditas pelo apóstolo João em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, em que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não haverá. Vamos olhar para frente, vamos olhar para Cristo e ter a fé e a certeza que um dia nada mais nos atingirá, que estaremos plenamente diante da face de Deus, consolados plenamente, e estaremos com Ele e gozaremos da sua presença maravilhosa, da sua presença gloriosa, e de sermos consolados eternamente, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Meus irmãos, quero concluir nesse momento e fazendo lembrar do salmista, em que disse no Salmo 57, verso 1, em que diz: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. É neste lugar que nós podemos encontrar abrigo, é nos braços do Pai, é nos braços de Deus. E quero terminar também essa reflexão sobre uma ilustração. Certa vez, um pai, ele perdeu sua filha única, e essa menina, ela tinha 17 anos de idade. E pouco antes, esse homem também, ele perdeu a sua esposa. Certa vez, alguém chegou até ele e disse: meu amigo, começou ele a falar, né? Você acaba de passar por uma nuvem bastante escura e amarga, tem sido a sua vida. E ele disse o seguinte: é verdade, eu tenho sofrido bastante, meu coração está moído de dor, mas não houve nuvem alguma através de tudo, por mais de que houvesse tudo isso entre mim, não houve entre mim e meu Salvador. Jamais a mão salvadora de Jesus Cristo, confortadora dele, me desamparou. Foi tão certa como através que me sobreveio estas semanas que tenho vivido sobre isso. Sofrimento sim, mas nem uma nuvem. E ele disse: louvado seja Deus, porque nossa leve e momentânea tribulação pode produzir eterno peso de glória muito excelente. Através da aflição, pode tanger-nos para mais perto do nosso Mestre. Pode ajudar na formação do nosso caráter, fazendo-nos mais semelhantes ao nosso grande Mestre. Nosso grande sofrimento é por um instante. Por um instante aqui. Os resultados podem ser uma gloriosa eternidade na pátria dos remidos. Certa vez disse ele. Então, meus irmãos, essa ilustração nos faz entender muito bem que tudo aquilo que a gente passa é por um instante. Tudo isso vai passar. Mas, diante das tribulações que nós vivemos, nós temos que ter a plena certeza que o Mestre, Jesus Cristo, Ele está conosco e nos consola com toda sorte de bênçãos sobre as nossas vidas. E nesse momento eu convido você a orar comigo, que nesta noite foi tocado em seu coração,
e que o Mestre por excelência, Jesus Cristo, o Deus, o Pai de toda consolação, possa consolar o seu coração, possa consolar a sua vida em Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai bendito, nós te bendizemos, ó Pai, porque Tu és o Deus que fala aos nossos corações. Tu és aquele que reina e vive, Senhor, e que está presente conosco. Nós te pedimos por Jesus Cristo. Nós te pedimos para que a ação transformadora, Senhor, o consolo de Ti, possa vir, Senhor, sobre aqueles que estão precisando nesse momento, aqueles que sofrem, aqueles que choram pelos seus pecados, sejam ministrados, sejam consolados para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Consola-os, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.